Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, e hoje nós vamos conversar a respeito de Legal Design com o Dr. Pedro Borges Mourão, que é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi advogado durante os anos de 2001 a 2003, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a partir do ano de 2003, recebeu menção honrosa no Prêmio Inovare 2010, categoria Ministério Público, Programa de Identificação de Vítimas, subcoordenador do Centro Integrado de Apuração Criminal entre os anos 2011 a 2013, Prêmio Inovare 2011, categoria Ministério Público, Programa de Resolução Operacional de Homicídios, Prêmios Gestão de Excelência Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2010 e 2011, Programa de Identificação de Vítimas e Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, respectivamente. Recebeu menção honrosa no Prêmio Conselho Nacional do Ministério Público, em 2012, com Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Secretário de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entre os anos 2013 e 2014, usuário Tableau avançado, treinamento Path Data Governance Innovation no ano de 2013, coordenador de análises, diagnósticos e georreferenciamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MP em Mapas, nos anos 2018 e 2019, gerador de conteúdo para a primeira edição do curso de Ciência de Dados para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, realização da Pontifícia Universidade Católica, no ano de 2019, professor do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, JIC e cientista de dados, apoiador de políticas de governos abertos. Dr. Pedro Borges Mourão. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo no dia de hoje. E eu começo fazendo o seguinte questionamento. O que se entende por Legal Design? Olá, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de poder interagir com o pessoal do Ministério Público de Goiás através da Escola Superior. Para mim é sempre um privilégio poder estar trocando essas ideias, né, e sempre aprendendo e compartilhando aquilo que a gente sabe. Então, desde já agradeço o convite e deixo claro que a honra é minha de estar participando desse evento tão legal. Bom, Legal Design é uma expressão que vem sendo utilizada nos últimos tempos como associada à inserção de elementos de layout em peças jurídicas, em contratos, em recomendações, em petições, enfim, em toda sorte de artefatos, né, que comunicam teses ou narrativas jurídicas. Pessoalmente, eu tenho uma visão do legal design naturalmente ligada ao próprio design, enquanto ciência. E não consigo entender que se possa fazer uma dissociação disso de maneira muito grande. Porque, de fato, o design enquanto ciência é, em essência, um método, uma maneira de abordar problemas, um framework, um conjunto de protocolos que permitem a resolução de situações que tem como um pressuposto a consideração da pessoa humana como elemento central dentro da construção da solução que se deseja. Então, quando eu estudei os temas do design para trazer como método de abordagem de problemas jurídicos, eu encontrei ali um vasto campo que hoje vem sendo chamado de legal design, o que é muito interessante, afinal é muito bom que a gente traga aí os 7, 5, 4, conforme for o elemento doutrinário, né, do número de passos que representa o processo do design. Em essência, trata-se de você trazer uma abordagem que inicialmente exige um trabalho de pesquisa em relação àquilo que já existe, em relação ao universo de dados que ilumina, que instrui o problema sobre o qual você se debruça,
para depois executar uma síntese dessa pesquisa, filtrando, agregando e aglutinando os elementos que são mais diretamente relacionados ao problema envolvido, e a partir dessa primeira visão construída, partir-se então por uma ideação, por uma geração de um protótipo de solução, que logo depois vai ser exposto à execução e, evidentemente, receber aí críticas e elogios, enfim, reproduzir ou não os resultados pretendidos, e aí você ingressa então em um ciclo de análise do que deu certo, análise do que deu errado, né? A famosa fase eterna de testes, né? Sempre agregando cada vez mais elementos de valor naquela solução que foi desenvolvida para o problema. Dentro do que se chama de legal design, eu vejo muitos outros artefatos que são identificados quando a gente pesquisa, por exemplo, no Google sobre legal design. Não vejo como dissociar de uma boa solução jurídica elementos de narrativa. É muito importante que se saiba contar uma história, né? Existe um autor chamado Philip Meyer que tem um livro, que se não me engano só tem em inglês, que é o Storytelling for Lawyers, né? E ele já começa provocando, né? Se você é um advogado, ou promotor, enfim, alguém que manipula, que não é a melhor palavra, maneja teses jurídicas, você tem que ser um bom contador de histórias. Isso tanto vale para o promotor, para o advogado, para o procurador, mas também para o magistrado, para o ministro, porque quando você prolata uma decisão, né, constrói, confecciona uma sentença, um voto, ali você também está contando uma história, no sentido de passar uma mensagem, no sentido de transmitir uma ideia. E muitas vezes, como diz a moderna narrativa jurídica, não só é a missão passar uma ideia, mas muitas vezes causar um efeito no seu receptor. O legal design, portanto, tem toda esta conjuntura de fatores que agrega métodos, agrega protocolos, agrega artefatos, agrega uma série de instrumentos e habilidades que vão tornar a solução jurídica desejada mais adequada, possivelmente mais efetiva, envolvendo elementos que permitem trazer o direito para o enfrentamento das novas questões que a modernidade nos apresenta no dia a dia. Perfeito, Dr. Pedro. Um outro questionamento que eu gostaria de fazer é se Visual Law é a mesma coisa que Legal Design. Márcio, muito tem se falado sobre o Visual Law, não é? Como técnica, como algo agregado ao Legal Design. Olha, eu vejo o Visual Law como uma forma de contar histórias. E o Legal Design vai te ajudar a encontrar a melhor forma de contar uma história. Essa que é a verdade. O artefato visual, o elemento gráfico, seja ele explicativo como um infográfico, ou seja um data storytelling, trazendo gráficos de dados para melhor sustentar e objetivar um ponto, nada mais é do que um complemento de uma solução que foi encontrada através da aplicação do método, da abordagem que propugna a ciência do design. Eu sempre costumo dizer que é necessário tomar muito cuidado com essa técnica, porque ela tem que estar agregada a uma ideia governante. Ela tem que estar agregada a um propósito de obter um resultado narrativo. Ao final, em qualquer momento que a gente está se manifestando em juízo, seja para interpor um recurso, seja para propor uma inicial, o que a gente quer é entregar a melhor forma de cognição para aquele que deve proceder a partir do que a gente está dizendo. O Visual Law é uma excelente técnica, mas para mim é uma excelente técnica narrativa. A experiência do usuário jurídico, a experiência do usuário leitor de uma peça jurídica é sempre utilitarista. E eu digo isso porque essa relação utilitarista decorre da obrigação. É diferente você ler uma peça jurídica. É diferente quando você lê um romance que você escolheu porque você está interessado, porque você está curioso com aquela história. Ao ler uma peça jurídica, você, enquanto advogado que propôs a ação, por exemplo, você tem um determinado resultado que você precisa alcançar. Se você está lendo uma contestação, ou se você está lendo uma réplica, conforme a sua posição na relação processual, aquilo não é exatamente algo que você escolheu por prazer. Não é que você não possa ter prazer nessa atividade, mas existe uma missão.
Existe um propósito, existe uma tarefa a ser executada. Consequentemente, essa relação de utilitarismo com a peça determina, a meu ver, técnicas adequadas para que você traga um melhor resultado. O Visual, quando agregado a esse propósito, é muito eficiente, mas ele pode ser perigoso se vem de maneira abstrata, se vem de maneira absolutamente desconectada dessa narrativa necessária para que você proponha uma boa experiência de usuário para esse leitor jurídico no sentido de auxiliá-lo a concluir a sua tarefa. Consequentemente, eu gosto muito do Visual, eu falo sobre isso bastante em aulas que eu costumo dar, mas eu sempre digo, cuidado, Visual não é agregar QR Code, Visual não é agregar simplesmente um ícone, o Visual é uma técnica narrativa que deve ter sido identificada como adequada naquele caso em que foi utilizada, a partir da abordagem utilizando os métodos do Legal Design. Perfeito, Dr. Pedro. Então, de uma maneira bastante simplista, bastante objetiva, com base nas duas respostas que o senhor já apresentou aqui para a gente, nós poderíamos dizer que, enquanto o Legal Design ele se concentra em mudar mindsets, no sentido de fazer com que os profissionais da área do direito pensem de forma mais atrativa, o Visual Law acaba sendo basicamente a manifestação dessa nova forma de pensar. É mais ou menos isso? Pode me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Um outro questionamento que eu queria fazer é o seguinte, o senhor já várias vezes tocou no assunto da narrativa. O que a narrativa tem a ver com o direito? Márcio, é exatamente isso. Você definiu com precisão e é como eu enxergo. O Legal Design certamente está ligado ao mindset, como você falou, uma maneira nova de você construir uma solução para um problema jurídico. O Visual Law é um dos artefatos que esse mindset é capaz de produzir. E já fazendo a conexão com a sua pergunta, quando eu digo que ele está conectado com a narrativa, é porque a narrativa, de fato, tem tudo a ver com o direito, não é? Existe um livro que eu sempre gosto de indicar, que é um livro de um autor chamado Philip Meyer, que se chama Storytelling for Lawyers. Ele começa o livro te dizendo que se você é um advogado, você é um contador de histórias. E os bons advogados se distinguem, continua ele, daqueles que sabem contar histórias, porque as suas histórias, além de passarem uma ideia, elas também são capazes de produzir um efeito no seu leitor. Esse é o grau de importância da narrativa para o direito. É a maneira como a gente se comunica e a forma como a narrativa pode aperfeiçoar e conduzir um modo de levar os fatos que deverão ser apreciados pelo judiciário pode ser determinante para um sucesso de uma tese ou mesmo para ampliação das potencialidades de uma estratégia jurídica. O filósofo britânico Alasdair MacIntyre, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: o homem é, em suas ações práticas, bem como em suas ficções, essencialmente um animal contador de histórias. Então isso daqui eu acho que mais uma vez confirma, né, o que o senhor tem mencionado até agora aqui. Dr. Pedro, uma outra questão que eu gostaria de formular é a seguinte: onde já foi aplicado concretamente o legal design para resolver problemas jurídicos? Olha, eu uso diariamente como método de abordagem de solução dos casos que estão na minha mesa, não é? Eu sempre procuro entender, principalmente em relação à tutela coletiva da defesa do patrimônio, que é onde eu atuo atualmente, quais são os dados disponíveis e como é que eu posso relacioná-los de maneira a compreender melhor ou melhor sustentar meus fundamentos, meus pontos de vista em relação à atuação. Mas tem um caso muito legal que eu sempre gosto de contar, que é um caso que a gente desenvolveu em 2011, num lugar chamado Centro Integrado de Apuração Criminal. A gente criou o Cold Case brasileiro, né? Eu estou usando essa expressão porque tinha um seriado de TV que chamava Cold Case e ele tratava de um setor de investigação que só tratava de casos antigos, né? De casos congelados, casos velhos, né? E foi até uma reportagem da Record que, à época, fez essa referência, eu nunca esqueci. Mas, no fundo, do que se tratava? Havia 50 mil inquéritos de diversas delegacias que haviam sido transformadas em delegacias do projeto Delegacia Legal, projeto aqui do Rio de Janeiro,
implementado na época do governador Garotinho, onde se fazia a transformação da delegacia, que estava velha, num prédio mal equipado, e ela então migrava para um prédio novo, né, bem equipado, com novos policiais, etc. Só que o acervo antigo não migrava. O acervo antigo era, então, remetido para uma delegacia de acervo cartorário. A delegacia nova começava com acervo zero. Em determinado momento, todos esses inquéritos migraram para o mesmo lugar. Um prédio renovado, apesar de ainda antigo, né? Aqui numa área periférica não, mas numa área portuária, aqui, uma área afastada do centro, mais nobre, né? E eu sempre lembro de uma história que conta o Stephen Johnson, no livro dele, De Onde Vêm as Boas Ideias, né? Parafraseando uma famosa arquiteta americana, ela dizia sempre que ideias novas gostam de lugares velhos, né? E quando eu cheguei lá, diante desses 50 mil inquéritos, prontamente a gente fez a abordagem do design, né? Se são 50 mil, do que tratam, de quem tratam, por que estão aqui, por que não chegaram a termo, né? Seja para a deflagração de uma denúncia, seja para um arquivamento. Estavam ali no limbo, né? Pendendo na história. E a gente verificou ali que daqueles 50 mil inquéritos, 15 mil eram de homicídios, que não tinham sido solucionados ao longo de alguns com 19 anos, quase 20 anos de instauração da portaria. Então, ali a gente verificou logo uma abordagem de legal design. A gente fez uma amostragem, verificou um padrão, fez uma divisão, onde havia ali um percentual que podia ser denunciado, apesar de ser necessária uma ponderação sobre efetividade. Havia um percentual que não, de fato era para ser arquivado, nem deveria mais estar ali, não havia nada para ser feito, o próprio decurso de tempo se encarregou de esgotar as possibilidades. Mas havia um percentual substancial, 40% dependiam de diligências reputadas como simples. A gente fez uma classificação entre diligências simples e complexas, enfim, fez ali praticamente uma visão de mapa daquilo, do que tinha causado aquela situação. E dentro desses 40% a gente criou um modelo de processo de trabalho que foi ilustrado com Visualol, bem lúdico e que tratava ali do que deveria ser feito para que aquilo fosse solucionado. Enfim, há muitos detalhes, mas um ponto interessante para trazer a abordagem do design é que a grande dificuldade, na maioria dos inquéritos, era ou localizar pessoas ou obter laudos técnicos das áreas de polícia científica. E ali a gente sacou que, pensando na pessoa humana envolvida, o mais importante não era, por exemplo, como foi criado, um canal eletrônico por e-mail para receber esses documentos, ou uma nova maneira de localizar as pessoas. A gente entendeu que o importante era conectar as pessoas envolvidas, né? Os peritos policiais deveriam ter uma conexão pessoal, pelo menos o chefe do setor com os policiais que estavam ali. A gente formou vínculos subjetivos entre as pessoas. Isso acabou gerando um resultado incrível de obtenção de laudos, de obtenção de documentos técnicos e localização de pessoas, e isso avançou incrivelmente. Esse projeto ele acabou sendo premiado com o Prêmio Inovar em 2011, e claramente ali a gente aplicou tudo que o legal design hoje, com esse nome, né, vem propugnando. A abordagem no sentido de colocar a pessoa humana no centro como solução, a abordagem de você realmente ter uma pesquisa profunda, né, de causas e de números. Adotamos ali um pouco de data science para fazer as ponderações, e é um projeto que eu me orgulho muito. Quem tiver interesse é só procurar. Ele ficou denominado PRO-Homem, né? Programa de Resolução Operacional de Homicídios, que foi feito, na época, para a Meta 2 da Estratégia Nacional de Segurança Pública. Está lá no site do Inovare, você consegue encontrar mais detalhes sobre eles. Gosto muito desse projeto. Doutor Pedro, realmente o PRO-Homem foi um projeto muito bacana, principalmente, né, a meu ver, pelo fato de ter trazido uma nova cultura corporativa, né, de integração durante a investigação penal. Eu acho que esse foi o grande mérito, né, do programa em si. E aqui eu registro mais uma vez, né, os meus parabéns aí por todos esses prêmios que o senhor vem recebendo ao longo da sua trajetória profissional. Doutor Pedro, a gente já conversou sobre esse assunto, mas gostaria de perguntar
para o senhor de maneira específica se os advogados são contadores de histórias? Bom, esse também é um tema que eu gosto muito, né? As conexões que são possíveis de serem feitas entre narrativa, roteirização e direito. Gosto muito de um livro de um autor chamado Philip Meyer, Storytelling for Lawyers, e a pegada dele é justamente nesse sentido, né? Ele diz que bons advogados, por natureza, são bons contadores de histórias. Eu aprendi muito isso no Tribunal do Júri, quando eu tinha obrigação de fazer o jurado entender uma história complexa. Advogados tributaristas, advogados do direito empresarial, advogados dos mais diversos ramos, que têm a capacidade de estruturar uma narrativa capaz de entregar ao seu receptor o entendimento do que aconteceu, e raramente é simples o que aconteceu dentro dos litígios, das lides que se formam no mundo jurídico. Esses são certamente bons advogados. Agora, destaca o Philip Meyer, os melhores advogados são aqueles que, além de conseguir fazer o seu receptor entender com clareza e com presteza uma narrativa, uma história que por si é complexa, eles também são capazes de causar um efeito, passar uma emoção a esse seu receptor. E não tenha dúvida de que todos os leitores jurídicos são pessoas humanas como todas as outras e têm emoções e são positiva ou negativamente influenciados por estados emocionais mentais. Então, mais do que apenas passar uma ideia de maneira correta e clara, o que já distinguiria um profissional jurídico como sendo um bom advogado, contador de histórias com qualidade, se ele é ainda capaz de agregar ao seu texto, ou ao seu vídeo, ao seu áudio, enfim, a maneira como ele seleciona para apresentar a história, se ele é capaz ainda de, além da ideia, conseguir passar uma emoção, causar um efeito no seu receptor, ele então pode ser classificado como um excelente advogado. O problema é que na faculdade de Direito não se ensina narrativa. A gente absolutamente não aprende nada em relação a como estruturar uma história e acaba, como já falamos aqui, retornando ou se apegando, né, ao sistema de modelos, né, adotando aí estilos literários consolidados ao longo de centenas e milhares de anos. O que eu sempre propugno, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, é que nós temos centenas, quiçá milhares de anos de experiência e construção dogmática e doutrinária no tema da narrativa. A literatura, o teatro e, mais recentemente, o cinema construíram muita inteligência acerca de como contar uma história. Portanto, eu não vejo motivo para que não se agregue ao conhecimento do profissional jurídico conhecimentos de estruturação de uma curva dramática, que é o pilar básico de se contar uma boa história, né, com uma estruturação positiva de apresentação, conflito, virada e desfecho, como também lançar mão ao profissional jurídico de técnicas narrativas interessantes, como gatilhos narrativos do tipo quebra de expectativa ou expedientes do tipo pista e recompensa, que tornam a leitura e a cognição muito mais orientada e interessante no meu modo de ver. Portanto, respondendo a sua pergunta original, sim, advogados são contadores de histórias, e quanto melhor eles souberem exercer essa função, considerando a pessoa humana envolvida dentro dessa narrativa, alguém vai ler, alguém vai sentir algo, frieza ou não, em relação àquela história, provavelmente maior será a efetividade da sua atuação. Perfeito, Dr. Pedro. Percebi que no início da sua resposta, o senhor deixa claro que gosta muito de roteirização. Então aproveito esse gancho para te perguntar se as técnicas de roteiro para cinema podem ajudar na narrativa jurídica. Em caso positivo, como que isso acontece? As técnicas de roteirização para cinema, elas basicamente usam de artefatos para compor a curva dramática, né? A gente já falou aqui sobre o poder de transmitir um conhecimento utilizando uma técnica correta de narrativa, uma técnica de contar história. O roteiro usa muito a curva dramática como espinha dorsal da sua condução de ritmo e sucessão de eventos, e traz também algumas técnicas como os gatilhos narrativos,
Eu gosto muito de observar a curva narrativa, ou a curva dramática para alguns, e os gatilhos narrativos como ferramenta para melhor distribuir toda aquela sequência de fatos em sucessão, às vezes em paralelo e às vezes em cruzamento, enfim, a vida é sempre complexa, para que você possa ter, de fato, um poder maior de comunicação, né? Poder maior de persuasão racional, que é um dos grandes objetivos da narrativa jurídica. Então, dois gatilhos narrativos eu gosto muito e busco sempre observar, que são a quebra de expectativa do Cléride, né, do ficcional poético, e a pista e recompensa, que é algo que sempre funciona muito bem, até mesmo em termos de neurolinguística. Então, quando eu vou primeiro tentar organizar toda aquela malha fática, e atualmente tenho feito muito isso, por conta de que tenho construído e atuado em ações civis públicas que acabam tendo que amalgamar toda uma teia de fraudes em procedimentos licitatórios que envolvem múltiplas sequências de processos de pagamento. Então, você tem múltiplas linhas narrativas, né? Muitas vezes acontecendo em paralelo. Eu costumo sempre prestar bastante atenção no uso da quebra de expectativa. A quebra de expectativa se constitui basicamente da técnica de não observar uma estrutura muito esperada, né, dos fatos do direito do pedido. Vamos subverter essa verdadeira jaula narrativa que se formou pela praxe e passar a apresentar a história de maneira diferente, né? Basicamente tentando responder a 3 perguntas essenciais, né? O que é isso, o que aconteceu, o que você quer. Já a pista e recompensa facilita bastante a compreensão do teu receptor quando você vai plantando, assim, no bom sentido, não é? Determinados pontos de atenção, acontecimentos que você depois vai conectar lá na frente, fazendo menção àquela referência anterior. Isso é simples, mas tem um poder grande de fixação na cognição do receptor daquele momento, daquele fato, daquele ponto que você quis destacar usando a técnica de pista e recompensa. Portanto, a técnica de roteiro para cinema, ela tem todo esse arcabouço ferramental que pode ser pensado ou empregado de modo mais massivo como elemento impulsionador da transformação do modelo narrativo jurídico, evoluindo de uma forma, a meu ver, engessada e certamente anacrônica, por um modelo mais fluido, por um modelo mais líquido e que principalmente considere como âmago da sua intenção, da sua ideia governante, a existência de um receptor humano que é determinável, que é passível de ser perfilado. Consequentemente, você consegue orientar toda a forma e conteúdo narrativo de maneira muito mais efetiva no plano da persuasão racional. Bom, doutor Pedro, infelizmente nossa conversa já está caminhando aqui para o seu final, mas um último questionamento que eu gostaria de fazer é saber qual a relação existente entre ciência de dados e direito. Como eu sempre costumo dizer, ciência de dados e direito tem tudo a ver. A evidência do dado é sempre muito mais poderosa do que a evidência do texto. Uma história contada em dados é muito mais efetiva do que uma história apenas contada em palavras. A quantidade de dados produzidos no Brasil nos últimos 10 anos, principalmente diante do processo de abertura da informação, a partir da Lei de Acesso à Informação, tornou a prática de coleta e tratamento em geral, conforme definido no LGPD, mas aqui para o específico fim da usabilidade da ciência de dados, tornou essa massa de informação extremamente útil para a sustentação de argumentos. E se você aliar a sustentação do argumento em dados à visualização do próprio dado, né, o data viz, o data visualization, você insere aí artefatos de visual law que tornam a narrativa ainda mais poderosa. Em muitos casos em que eu já trabalhei e estou trabalhando nesse momento,
eu verifico que a única e efetiva maneira de você realmente destrinchar aquela narrativa fática subjacente ou, de fato, evidenciar um ponto, destacar um argumento e reforçar a sua narrativa é se socorrendo de dados. Dados fiscais, dados orçamentários, dados médicos, dados ambientais, dados de segurança pública, dados de procedimentos administrativos e toda a miríade de metadados, ou seja, os próprios dados sobre dados. Hoje, a ciência de dados legais é quase que um ramo da ciência de dados, né? Um ramo autônomo. Hoje em dia, e eu costumo ensinar isso em muitas aulas que eu dou, qualquer profissional jurídico, a partir do entendimento simples do que é uma tupla de dados, é capaz de começar a manipular, a manejar ferramentas de descoberta de dados gratuitas, que você simplesmente pode baixar na rede a qualquer momento, sem custo algum, e livremente, né, desenvolvendo o que eu chamo da autonomia criativa, sem depender do famoso departamento de TI, começar a criar suas próprias visualizações, as suas próprias histórias contadas em dados. Então, ciência de dados hoje, sem dúvida, é um grande instrumento, uma grande ferramenta para construção, sustentação e comunicação de teses jurídicas. Maravilha, Dr. Pedro. Eu queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por ter nos brindado aqui com seu vasto conhecimento a respeito desse tema interessantíssimo que é o Legal Design. Aproveito a oportunidade também para agradecer pela audiência de todos vocês que acompanham os podcasts da Escola Superior. Forte abraço e até o próximo encontro. Ora, Márcio, eu aqui gostaria de deixar meus agradecimentos, não só a você pessoalmente, por essa belíssima interação que tivemos ao longo dessas perguntas e respostas, mas também a todos aí da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, também por essa iniciativa inovadora e esse interesse, esse foco, né, no direito digital, no legal design, no visual law, que realmente são elementos que acreditamos todos nós que será um bom viés de melhoria do direito como serviço, de democratização do sistema de justiça. Eu sigo à disposição sempre para colaborar e trocar novas ideias. Muito obrigado. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.